Fala minha gente, tudo certo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde, aqui no nosso canal LA Esportes. Eu já vou te convidar de antemão, se tu não é inscrito, te inscreve no canal, ativa lá do ladinho as notificações, compartilha esse conteúdo e deixa claro o teu comentário geral, beleza? Eu sou o Luiz Eduardo e vamos juntos para falar de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, partida válida pela ida das quartas de final da Libertadores da América. E que vitória do Flamengo, né, galera? Pelo placar de 2-0, os gols do jogo marcados por Arrascaeta, que baita jogador, é esse meio atacante uruguaio. Já a gente vai abrir um espaço no vídeo para falar especificamente sobre ele. E o gol dele não podia faltar, Gabigol, beleza? Flamengo 2, Corinthians 0. Vamos para a análise dessa partida, tá? Galera, eu vou começar dizendo para vocês que o Corinthians fez um dos seus piores jogos sob o comando do Vitor Pereira. Foi uma equipe medíocre e que já desde iniciada a partida, antes dos 90 minutos, já tinha sua principal baixa, e aí no caso é o William, beleza? A gente inclusive no pré-jogo, né, dessa partida colocávamos o William como titular. Ele sofreu no caso uma tendinite na parte posterior da coxa direita, informação essa divulgada pela assessoria de imprensa do Corinthians, e no caso o camisa 10 do Timão já não pôde estar disponível. As opções do Corinthians ofensivas já são raras, né, digamos assim. O elenco conta com Roger Guedes, Yuri Alberto, Adson, Mosquito e o garoto Giovani, além do William. O Júnior Moraes acho que ninguém nem mais fala, mas com relação ao William, a gente sabe o peso que esse jogador tem. Embora ele não tenha lá acumulado suas grandes atuações, é um cara muito importante, acho que ninguém vai negar isso aqui, tá? E o Corinthians é uma coisa com o William e a outra coisa sem ele, ainda mais o impacto, né, que ele causa dentro de campos, porque além de ser um jogador de uma qualidade técnica diferenciada, ele também, né, tem muita raça, muita disposição, tá? E foi uma baixa no caso da equipe do Vitor Pereira. Mas isso não vai justificar o futebol muito ruim apresentado pela equipe paulista. E aí a gente vai fazer uma crítica já à escalação inicial do Vitor Pereira. Isso por quê? Porque ele não optou pelo Roger Guedes ao invés do Mosquito. A gente sabe que teve aquela entrevista relacionada ao confronto diante do Atlético Goianiense, onde o próprio treinador português alegou que Yuri Alberto e Roger Guedes não podiam jogar juntos. Mas, gente, vamos ser bem sinceros aqui. Quem seria o cara para substituir o William à altura, se não o Roger Guedes dentro do elenco? Tudo bem, a gente respeita o Mosquito, é um cara muito importante, sim, mas eu pelo menos vejo assim, o Adson e o Mosquito, eles são dois jogadores que disputam a mesma posição, isso porque eles rendem mais atuando pelo setor direito do campo. Então, ou tu opta pelo Adson, ou tu opta pelo Mosquito. Não dá para jogar, né, o Mosquito pelo lado esquerdo, ele não rende a mesma coisa. Mas ele acabou criando até a grande oportunidade de perigo do Corinthians na primeira etapa, onde, numa roubada de bola, a equipe corintiana com o Yuri Alberto abriu, né, pelo lado esquerdo com o Mosquito, que acabou finalizando para uma boa defesa do goleiro Santos. E foi só do Corinthians, podemos dizer assim, tá? As duas equipes, no início do jogo, estavam marcando atrás da linha da bola. As equipes se respeitaram bastante, essa que é a grande verdade. Mas aí vai entrar o ponto diferencial dessa partida. Aquele cara que o Flamengo tem e que o Corinthians não tem. E no caso, né, o Corinthians não tem esse jogador por problema, né, por problema físico, questão de lesão. E aí, quem é esse cara no Flamengo? É ele. De Arrascaeta, que baita jogador o Arrascaeta. Ele não é craque, ele é fenômeno, galera. E inclusive, eu estava até pensando antes de gravar esse vídeo sobre... eu não tenho uma recordação sobre um grande clube do futebol europeu. Aí a gente pode estar falando de Manchester United, Liverpool, Inter de Milão, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique. Eu não tenho uma recordação concreta de alguma proposta, né, oficial que algum gigante do futebol europeu tenha feito pelo Arrascaeta. Isso até é surpreendente porque esse jogador não é de hoje que ele vinha apresentando grandes atuações. Além de um atleta bastante regular, ele sem dúvidas decide demais, né, os confrontos, e foi mais um, esse que ele decidiu, no caso, contra a equipe do Corinthians, na Neoquímica Arena, onde ele inclusive já decidiu outra partida, uma decisão no caso, pela equipe do Cruzeiro, no caso, na final da Copa do Brasil de 2018, e um golaço do Arrascaeta. Vale citar nesse lance do gol do Arrasca, né, a bola perdida pelo Cantillo, que ele tenta afastar, no caso, o lance, né, de perigo da área do Corinthians, acaba jogando ali contra o próprio Arrascaeta, a bola bate na mão do João Gomes, sobra para o Arrascaeta, que faz um belo gol sem chances para o goleiro Cássio. Inclusive, sobre o lance desse gol, queria falar o seguinte para vocês. Com relação à regra
da bola na mão na bola e tal. O que a gente quer esclarecer aqui para vocês? Quando a bola toca na mão do atleta que faz o gol, aí no caso esse lance aqui seria anulado. Então se a bola toca na mão do Arrascaeta, é que o gol do Flamengo seria invalidado, a regra mudou. Antes era se a bola toca na mão de um atleta que participa, digamos assim, direto ou indiretamente, do lance do gol. Então, como a bola toca na mão do João Gomes, se fosse a regra antiga, no caso, o gol seria anulado. Mas como ela toca na mão do João Gomes e não é ele quem faz o gol, o lance, né, acabou sendo validado. Inclusive, essa mudança, pelo menos o que eu pensei aqui, inclusive gostaria de compartilhar essa opinião com vocês, é de que pelo fato da bola tocar na mão do João Gomes e ele não ter feito gol, é justamente para evitar possíveis polêmicas, até porque tem toda uma questão de interpretação, o árbitro vai no VAR, então acho que para evitar um pouco mais de confusão é que estabeleceram, no caso, essa regra. Mas a análise geral do primeiro tempo foi de um Corinthians que foi muito bem até os 20 primeiros minutos ali, onde protagonizou boas chances de gol, principalmente com o Mosquito, mas disso só, né? Mas foi uma equipe que trabalhou bem a posse de bola e o Cássio não foi exigido até aí. E quando é que o jogo muda? Quando entrou no jogo ele, de Arrascaeta, que até o momento estava sumido. Inclusive o Corinthians perdeu o Maicon nesse jogo, numa falta duríssima que fez o Thiago Maia. Não era lance para vermelho, tá? Era lance para amarelo e no caso o camisa 5 do Corinthians acabou saindo de campo lesionado, uma perda gigante. Inclusive a gente estava falando sobre o esquema montado pelo Vitor Pereira com 3 volantes e a dependência em relação a Duqueiroz para ser o motorzinho do time, para fazer o time justamente essa transição meio de campo-ataque. E aí, a dependência do Duqueiroz realmente foi outro ponto negativo, isso porque o camisa 37 do Timão, que costumeiramente é muito regular, não esteve em boa jornada, assim como a maioria do time, tá? A gente vai trazer também algumas informações, alguns fatos, na verdade, sobre a movimentação do Pedro com o Gabigol, que confundiu bastante a defesa do Corinthians. E aí eu não estou falando só da dupla de zaga, como também do trio de volantes e também dos 2 laterais, beleza? Mas agora a gente vai falar também sobre o Flamengo, até porque propôs uma saída de 3 na primeira etapa com o Thiago Maia, com o Léo Pereira e também com o Davi Luiz, espetando os 2 laterais, aí no caso o Felipe Luiz e também o Rodinei, uma boa atuação no caso do Flamengo no geral, um baile, né galera? Vamos ser bem sinceros, de um Flamengo avassalador e que a cada dia demonstra mais de quanto que o Dorival, né, fez bem para essa equipe, beleza? No início até uma certa desconfiança com relação a se o trabalho daria certo ou não, mas agora a verdade é que essa equipe está muito parecida com a de 2019, isso não resta dúvidas, tá? Falando agora sobre o segundo tempo. Galera, se no primeiro tempo, de antes, né, da primeira metade da primeira etapa até o final dos primeiros 45 minutos, o Flamengo foi superior, no segundo tempo foi um verdadeiro baile, um rolo compressor da equipe do Flamengo. Não, o 2-0 ficou até barato, poderia ser 3, poderia ser 4, e aí vai entrar a figura do Cássio, que fez pelo menos 3 grandes defesas aí na segunda etapa, tá? E aí, no caso, o Flamengo trabalhou a bola em ritmo de treino até que chegou ao gol do Gabigol, inclusive já no início da segunda etapa. Ele recebeu o Balbuena, acabou escorregando e aí ninguém aqui vai crucificar o Balbuena. Galera, escorregou, né? Não tem o que fazer. E no caso, o Gabigol acabou recebendo dentro da área, bateu de chapa, belo gol do Gabigol, que mais uma vez marca dentro da Neoquímica Arena, tá? Roger Guedes acabou entrando na segunda etapa. E o que a gente tem a dizer sobre o Roger, né? A gente inclusive defendeu que ele deveria ser escalado como titular devido ao fato de que o William não estava disponível, né? Com esse problema que a gente acabou relatando há pouco no vídeo. E ele foi o cara que tentou algo diferente, né? Eu acho que dos jogadores que entraram e daqueles que já estavam em campo, o Roger Guedes foi o mais lúcido, sem dúvida, aquele que tentou alguma coisa. Então, eu não vou crucificar o Roger Guedes com relação a essa atuação. Ele e o Cássio, pelo menos, foram 2 dos que se salvaram nesse confronto, tá? Gente, a gente tem que falar também sobre o Juliano. O Juliano não dá para entender o que está passando com esse jogador. Um jogador que tem passagem por seleção brasileira, já foi eleito rei da América quando jogava no Internacional, beleza? E é um cara que é cérebro, beleza? É um cara que sabe trabalhar bem a bola, tem qualidade com ela no pé, uma qualidade técnica diferente dos demais, mas ele não consegue fazer alguma coisa diferente com a camisa do Corinthians. É um jogador que está se tornando comum, essa que é a verdade, está se tornando medíocre, no sentido literal da palavra, no sentido de mediano. Não está sendo um cara diferenciado, um cara de um alto investimento, tudo bem, o Corinthians não pagou nada por ele, ele veio de graça, mas o alto salário dele não condiz
com as atuações que ele vem tendo. Então, realmente o Juliano precisa melhorar demais. E quanta falta faz o Renato Augusto. Embora o RA8, como a gente chama, não estivesse lá nas melhores jornadas com Vitor Pereira até o momento antes da lesão, sem dúvidas ele estaria fazendo melhor do que o Juliano. Fazer pior era bem difícil, tá? Duqueiroz, como a gente falou, teve uma das piores atuações com a camisa do Corinthians, tá? Errou muitos passes, foi frágil na marcação, inclusive em alguns momentos uma marcação individual no João Gomes, mas deixou muito livre, muito leve, muito solto. Arrascaeta, e aí, meu filho, esquece. O Arrascaeta livre não tem condição, ele simplesmente foi o cara do jogo, o camisa 14 do Flamengo. A questão é, galera, também falando sobre o Roger Guedes, né, em relação ao próprio estilo de jogo montado pelo Vitor Pereira, quando o camisa 9 do time entrou, o porquê o Roger atuou centralizado como principal referência no setor ofensivo, posição essa que ele já manifestou em outras oportunidades que não é a preferida dele, e por que o Vitor Pereira colocou o Yuri Alberto pela ponta. Realmente são situações que não dá para entender. E isso ainda passa, então, talvez, né, por aquele contexto da recomposição. Talvez o Yuri Alberto faça uma recomposição melhor do que a do Roger Guedes, mas é mais uma situação que o Vitor Pereira apresenta para a gente dentro da partida que não dá para entender. O Roger Guedes flui muito mais, rende muito mais pelos lados do campo, e o Yuri Alberto rende muito mais como atacante, como centroavante. O Corinthians precisava pelo menos fazer um gol e ele faz totalmente o contrário. Coloca o Roger como principal referência e o Yuri pelo lado esquerdo. Realmente uma situação que não deu para entender. Outra questão, por que Fábio Santos não jogou? Realmente é uma situação que não dá para responder. Porque ele não optou pelo Lucas Piton diante da equipe do Botafogo e no caso colocou o Fábio Santos na partida entre os 11 iniciais. A gente sabe da importância do tio Chico, né, da Fiel, para um confronto de Libertadores, da magnitude, do tamanho que é essa competição, tá? E no caso, o Fábio Santos no banco de reservas, um confronto desse tamanho, com o nível de exigência que é o Flamengo, realmente é uma situação que não dá para entender. O Lucas Piton não fez uma boa partida, em muitos momentos tinha a possibilidade de dar progressão ao jogo, né? Aquele famoso andar com a bola, errou muitos passes também, é bem verdade, e no caso, é um jogador que não dá para comparar com o Fábio Santos, realmente fez muita falta o Fábio Santos para o time do Vitor Pereira, tá? E a verdade, galera, é que sobre o resumo do segundo tempo, o Flamengo passeou, beleza? Em ritmo de treino, e que time tem na mão do Dorival Júnior, realmente é uma coisa impressionante. Entrou Vidal, entrou o Everton Cebolinha, entrou o Lázaro e também o Vitor Hugo, realmente é um time muito qualificado esse Flamengo, e sem dúvidas, a cada atuação se credencia mais e mais como candidato aos títulos, né, que no caso disputa, beleza? E beleza, um confronto com direito a olé, tá? Totalmente merecido, porque foi um Flamengo avassalador, um baile, como a gente já citou. Não, o 2-0 ficou barato, era para ter sido 3, era para ter sido 4. Se não fosse o Cássio, o Flamengo poderia ter construído uma vitória histórica dentro da Neoquímica Arena, beleza? E o Corinthians, né, como a gente volta a falar, está praticamente eliminado de duas das 3 competições em que disputa. Não dá para ser eliminado do Brasileirão, a não ser que você caia para a Série B, coisa que não é a realidade do Corinthians. Mas, com relação à Copa do Brasil, onde perdeu por 2-0 para o Atlético Goianiense e está em desvantagem para o confronto da volta, que é na Neoquímica Arena, daqui a 2 semanas, e agora em desvantagem por 2-0 contra o todo-poderoso Flamengo, onde vai decidir no Maracanã, na próxima terça-feira. Realmente o Corinthians está, digamos assim, na corda bamba. Eu não vou falar em questão de demissão de Vitor Pereira, tá? Até porque essa não é a realidade da equipe no momento. Mas um Flamengo avassalador, em ritmo de treino, e fez por merecer a vitória. Vamos falar também sobre alguns destaques individuais. O melhor jogador em campo, Arrascaeta. Acho que ninguém tem dúvida disso, que baita jogador Arrascaeta. Inclusive uma notícia que foi publicada esses dias, que o Arrasca poderia se naturalizar brasileiro. Alô, Tite, ele estava no estádio, né, o técnico da seleção brasileira, beleza? Tem passagem por Corinthians, vitoriosa, inclusive, o único título de Libertadores do Timão conquistado com o Tite, beleza? E no caso, se o Arrascaeta se naturalizar brasileiro, meu Deus, convoca ele agora, caso ele se naturalize, né, brasileiro. Gabigol, grande atuação, beleza? A gente sabe da qualidade dele, e o grande mérito do Dorival Júnior, que eu não canso de ressaltar aqui, é colocar Gabigol e Pedro juntos, e quando eles atuam juntos, esquece, garoto. Quando os dois estão em uma excelente noite, esquece. E eles estiveram em grande noite. O Pedro nem tanto assim, mas o Gabigol realmente é um cara muito impressionante. João Gomes, grande atuação no meio de campo. Saiu no segundo tempo, é bem verdade, mas é um jogador muito qualificado. Goleiro Santos, tem gente que vai deixar passar batido, mas o Santos teve uma grande atuação, muito seguro quando exigido. Rodinei pela lateral direita, acabou vacilando com o cartão amarelo que ele acabou levando
pelo tapa ali no rosto do Lucas Piton, mas no geral muito bem o Rodinei, muito seguro, chegando bem ao ataque. Felipe Luiz pelo lado esquerdo, também muito seguro, muito interessante a partida do lateral esquerdo do Flamengo, está retomando bom futebol. E Everton Ribeiro, pelo amor de Deus, que jogadorzaço é o Everton Ribeiro, beleza? A qualidade dele com a bola no pé, a intransigência dele com a bola realmente é uma coisa impressionante. A qualidade dele de domínio, de passe, beleza? De controle de bola. A todo momento tentavam roubar a bola do Everton Ribeiro, mas não dava, não tinha condição. O cara é muito bom, realmente é um grande jogador, esse Everton Ribeiro. O panorama é o seguinte, gente, no confronto da volta, por não ter o gol fora de casa, o Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença, no mínimo, para levar a decisão para as penalidades. Todos os placares, empate, vitória do Flamengo ou derrota do Flamengo por até 1 gol de diferença, classifica, obviamente, a equipe rubro-negra. Vitória do Corinthians a partir aí de 3 gols de diferença, classifica a equipe do Corinthians. Então, 3-0 classifica o Corinthians, 4-1 classifica o Corinthians e daí vai, beleza? Vamos falar sobre o próximo compromisso das equipes, isso porque o Corinthians enfrenta o Avaí fora de casa, 7 horas da noite, no sábado, pelo Brasileirão. Já o Flamengo vai jogar fora de casa contra o São Paulo, às 8h30 da noite, também do sábado, confronto válido pelo Brasileirão. Lembrando, essas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 9h30 da noite, no Maracanã, beleza? Então a gente analisa esse confronto. Flamengo 2, Corinthians 0, um baile rubro-negro, um Flamengo avassalador contra um Corinthians medíocre e que ainda tem muito a melhorar se quiser buscar títulos nessa temporada. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se tu não é inscrito, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa o teu comentário. Eu sou o Luiz Eduardo em mais uma análise de jogos Flamengo 2, Corinthians 0, pela ida das quartas de final da Libertadores. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!